E, claro, eu estou aqui, né? Inclusive com a revista Brasil Cristão, que os nossos sócios recebem mensalmente, né? E sabe o que tem dentro dessa revista aqui do mês de agosto? Tem uma receita. E essa receita é a receita desse bolo de rolo que homenageia o estado de Pernambuco. E quem vai fazer essa receita para nós e assumir o compromisso de homenagear os estados, chefe Benedito Terci. Obrigado mais uma vez. Agradeço pelo convite, Rita. É sempre um prazer estar aqui e trazendo sempre uma receita nova, né? A gente sempre mexe com o estado de alguém, né? É sempre muito bom. Nós temos muitos pernambucanos assistindo o programa. Ó, quem é de Pernambuco e já comeu bolo de rolo, que é essa característica de receita aí da sua terra, pode vir aqui no chat ao vivo, pelo YouTube, porque eu e o chefe Benedito Terci queremos ver seu nome. Rita, eu sou de Pernambuco e fala o nome da sua cidade. Quero ver. O bolo de rolo é patrimônio cultural de Pernambuco. Olha isso. Desde 2008. Então, é uma receita que, de fato, faz parte aí dos pernambucanos. E é uma receita simples de fazer. Porém, simples tão difícil. Em quantidade de ingredientes, ela é bem tranquila, tá? Dá para fazer hoje em casa, inclusive. Mas ela tem alguns detalhezinhos no método de preparo, né? Tanto é que o pessoal olha e fala, é um rocambole. Não, o pernambucano não aceita que seja um rocambole, é um bolo de rolo. Bolo de rolo. E é assim que ele chama, é assim que a gente vai chamar. Exatamente. Então, nós começamos preparando o recheio do bolo de rolo. Tá. Nós vamos fazer o tradicional, que é o de goiabada, mas hoje em dia existe uma infinidade aí de recheios de bolo de rolo. Fazer com doce de leite, com chocolate branco, chocolate meio amargo, dá para variar bem a receita. Temos duas opções de como fazer. Ou fazemos na panela, coloca a goiabada cascão e deixa ela amolecer, porque o recheio precisa estar molinho para que a massa não se desfaça. Ou no micro-ondas. Então vamos fazer no micro-ondas para a gente ganhar tempo. Então aqui eu já cortei a goiabada cascão, um pouquinho de água. Quem quiser colocar um pouco de vinho também fica legal. Na Argentina eles fazem algumas tortas com vinho e goiabada, fica muito bom, tá? Vinho branco. Pode ser o tinto. Pode ser o tinto também? Pode ser o tinto. Fica ótimo. Gostei. Então aqui, enquanto nós preparamos a parte da massa, nós deixamos no micro-ondas. Quanto tempo, chefe? O recheio. Para essa quantidade, 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo da potência do micro-ondas. Ok. Tá certo. Enquanto o chefe Benedito Terci coloca aí no micro-ondas, eu quero lembrar que, olha, a Nazaré Silva, boa tarde, chefe, Rita, equipe. Espera, onde que tá aqui? Eu sou de Pernambuco e amo bolo de rolo, mas você não disse de onde você é, Nazaré. Eu quero saber sua cidade, menina. Põe de novo aí pra gente. A Gracinha Belo, boa tarde. Bolo de rolo é uma delícia. Ela é de Recife, Pernambuco. Gostei. Quem mais, hein? Quem mais tá com a gente? Tô esperando. Tem várias pessoas, mas por enquanto eu vou ler só de Pernambuco. É um dos meus bolos favoritos. De sabor eu acho incrível. E o de goiabada mesmo. Então aqui nós vamos começar batendo as claras. Então, somente as claras sem o açúcar. A gente vai utilizar o açúcar e o mel junto com as gemas, tá? Só as claras. Só as claras. A massa vai rapidinho. Nossa, eu já comi tanto bolo de rolo hoje. Você fez esse daqui e já experimentou. Já fui fazendo, fui tirando rebarba, já fiz mais um e foi comendo. Quase que meu almoço foi bolo de rolo. Nossa, eu acho que é tão difícil fazer. Mas quando o tapetinho de silicone tá certo, aí vai. Ah, e quando não existe? Às vezes eu até faço desmoldante no tapetinho. O tapetinho já solta, com o desmoldante com certeza vai soltar. Eu trouxe uma massa pronta, aí eu fiz isso. Eu passei o desmoldante no tapete. A batedeira é boa. Olha aí que
que linda essa neve! Nós temos 6 claras aqui. Então, 6 claras. 6 claras. 6 claras e 6 gemas. Então aqui, eu preferi bater as claras antes, porque a clara, se ela encontrar alguma gordura, algum resquício de gordura, ela não monta, ela desmonta. Então às vezes vai bater clara em neve em casa, ela não chega no ponto, ela desmonta, é porque ou caiu um pouquinho de gema ou algum outro resquício de gordura. E aí para os outros a gente não precisa limpar a batedeira. Então aqui, ó... Você só vai reservar... Só vou reservar a clara. Olha quanta clara rendeu. Tem um pão duro. Vamos de pão duro. Acho que é mais fácil, né? É mais fácil. Gente, mas essa clara tá muito linda, olha isso! Essa receita dá um bolo de rolo desse tamanho. Deste tamanho aqui. Desse tamanho. Uhum. E eu até perguntei para o chefe, porque o bolo fica bem fininho. A gente olha nas camadas e a gente fala, nossa, mas como conseguiu fazer um bolo tão fininho desse jeito? Então, e aí é o segredo, né? Então não é pela quantidade de ingredientes, mas pelo passo a passo. O processo é que tem que ser respeitado. Exatamente. Esse é um bolo que ele era preparado, ele é de influência portuguesa. Quando chegou em Pernambuco era o maior produtor de açúcar na época. E é inspirado num bolo que chama colchão de noiva, um bolo português, que era recheado justamente com creme de amêndoas. E lá não tinha amêndoas, mas tinha goiaba a rodo. Então eles começaram a fazer a goiabada e utilizar a goiabada como recheio do bolo. E quem fazia o bolo eram as sinhás, as donas das casas, não as funcionárias. Então, justamente para não se perder a tradição. Olha aí, gostei de... A gente adora, ele traz história, adoro. Então, temos as nossas claras. Segunda parte, nós vamos utilizar as gemas. Para quem tiver problema com cheirinho de ovo, apesar que a gente vai bater bem, ele não fica tão presente. Mas aí pode peneirar também as gemas para que não fique. Algumas pessoas são bem sensíveis, né? Açúcar refinado. As 6 gemas, então, né? 6 gemas, o açúcar refinado e mel. 20 gramas de mel. O mel vai ajudar com que a massa fique mais elástica para a gente poder enrolar, além de trazer sabor também. E batemos mais um pouquinho, até que ela fique uma mistura esbranquiçada. Música, maestro! Cuidado, vai queimar a mão.
procurei. Mas não tem problema, Rita, dá pra usar do jeito que tá. Ah, bem que você falou, fica esbranquiçado. Fica bem esbranquiçadinho. Esse é um tempo que a gente aqui na TV é mais reduzido, porém na sua casa faça no tempo correto. Exatamente. Mas aqui tá no ponto certinho. Tá certinho? Tá certinho. Ele fica bem esbranquiçadinho, tá? Ele monta bem. Aqui do lado nós já temos a goiabada, tá? Ela fica bem molinha. Por quê? Se ela tiver muito espessa, na hora que nós formos passar na massa, ela vai quebrando. Então o ideal é que ela esteja mais fria, em casa pode deixar esfriar um pouquinho, mas que ela esteja bem molinha para passar. Não é um bolo que vão camadas muito grandes de recheio, é bem fininho. Quer que põe no freezer um pouquinho, chefe? Não, já utiliza rapidinho. Então aqui temos clara em neve, a gema com o açúcar e o mel batido e a farinha de trigo, pouquinho. Então, nós começamos misturando as claras na gema. Então, vamos colocar uma primeira parte, dividir aqui mais ou menos em 3, e nós vamos misturando para poder agregar as claras na mistura. Tá vendo? São poucos ingredientes, mas tem uma lista de tarefas certinhas para serem seguidas para a massa. E uma boa dica é ou ter um tapetinho de silicone, que a gente estava conversando agora há pouco sobre, para poder facilitar, não só um, mas pelo menos uns 2, ou um bom papel manteiga. Alguns são siliconados, eles são um pouco mais fáceis de soltar a massa. Opa, tem um pedacinho. Ou também utilizar... Vou tirar daqui, chefe. Deixa eu colocar assim. O desmoldante. Tá? O desmoldante ele ajuda a soltar mais fácil ainda. Tá. Porque como as camadas são muito finas, se não tiver muito cuidado, é fácil de quebrar. E para quem tem a revista Brasil Cristão aí na sua casa, tem a receita do chefe Benedito Terci, que está na página 21, tá? Tá na página 21, bolo de rolo. Aqui tem todos os ingredientes, tem o modo de fazer e tem a história também que o chefe contou aqui. Então, se você vai gastar em torno de R$ 12,50, essa receita rende um bolo de rolo médio. Todas as informações do chefe estão aí na página, tá certo? E é claro que mesmo que você diga sim hoje para se tornar aí um novo sócio, mês que vem vai ser outra receita, vai ser a homenagem a um outro estado que a gente não vai contar aqui, porque o chefe, toda vez eu pergunto, ele não conta. Não, mas vai ser uma receita bem bacana. Lá pra cima. Sim. Lá pra cima. Lá pra cima. Ai, Jesus, o que será que vem por aí? Então aqui, Rita, ó, misturei a farinha. Sempre tomar cuidado para não ficar a farinha no fundo, que às vezes ela desce e a gente não consegue misturar bem na receita, vi que subiu um gruminho. Então não vai numa forma, Não vai direto no tapetinho. Vai direto no tapetinho. Se tiver alguma dificuldade ou o tapetinho já não tá tão bom, passa um pouquinho de desmoldante no tapetinho e aí coloca em cima da forma. Eu coloco nas costas da forma, para ficar mais fácil para retirar depois. Eu ia falar, chefe, que tinha uma vasilha. Acho que tava com as rosquinhas. Ah, verdade. Então aí aqui nós colocamos uma quantidade de massa
não muita quantidade. Para esse tamanho aqui de tapete de silicone, essa massa rende umas 3 unidades. Tá. E aí a gente vai espalhar. Então esse tapetinho de silicone é fácil encontrar, chefe? É fácil encontrar. Qualquer loja de artigo de confeitaria, de coisa para casa, acha. Ou também na internet, chega super rapidinho agora. A gente Não só sei toma... se isso ajuda ou não, chefe. Ajuda. Ajuda? Ajuda. Eu trouxe Eu vi até que porque essa colher ela tem a curvatura, ela acaba fazendo caminhos, né? Eu trouxe até o meu pequenininho. Ah! Eu não vi que você tinha trazido, eu fiquei trouxe um preocupada em pequenininho. ajudar só. Então é essa parte que você tem que prestar atenção para poder fazer o seu bolo de rolo ficar fininho. Senão, não vai ser um bolo de rolo, vai ser um rocambole. E não é essa a nossa proposta aqui, não. Homenageando aí o estado de Pernambuco. A Marinalva Paz. Boa tarde, Rita. Sou de Ouricuri, Pernambuco. Sou Marinalva. Que legal, ela colocou isso aí, é nós. A Isabela Falcão, que gracinha, ela colocou, sou de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Tá só faltando o queijinho para comer com bolo de rolo. Olha que delícia. Eu não entendi. Ah, o Jesus Fernandes, ele é da cidade de Oriximiná, é isso? Oriximiná. E ele colocou, boa tarde, queridona, que fez a linguagem da internet, eu não estava entendendo o que é. Obrigada, viu, Jesus? A Gracinha Belo, o melhor bolo de rolo é o que a minha cunhada Selma faz. Ela mora no Cabo de Santo Agostinho. Aí, que gracinha. Era aqui, Oriximiná mesmo, Jesus Fernandes colocou aqui. Eu sou a Daiana de Pesqueira, Pernambuco. Delícia, acho uma delícia quando vocês colocam o nome da cidade de vocês, o estado, eu fico super feliz. E aí, chefe, agora é só levar ao forno? Só levar ao forno e ficar bem atento, porque o forno precisa estar pré-aquecido, 170, 180 graus. Nessa espessura, nós vamos ter um bolo com essa espessura no final. Porque não vai fermento, então ele não vai crescer. É um pão de ló. Tá. Então ele vai ficar, nessa espessura ele fica fininho assim depois de pronto. Certo. 7 a 8 minutos no forno. 7 a 8 minutos. E agora nós vamos montar, chefe, que nós já Vamos. estamos com o tempo curto aqui. Vamos montar um que eu já trouxe aqui tá bem assado. molinho, olha aí. Ó, fica bem molinha. Então, ó, é uma camada fina, gente. Por quê? A ideia é que vocês tenham várias camadas. Então, se colocar muito recheio a hora nas que torcer, camadas, que enrolar, fica difícil depois. Fica até enjoativo, porque como a goiabada ela é bem doce, entendi. então aí ela fica muito forte. Tá vendo, ó? Aquele tantinho de goiabada que a gente derreteu já é o suficiente para fazer o bolo inteiro. Sobrou bastante ainda. Sobrou ainda. E aí no final, quando vocês tiverem a outra massa, vocês passam um pouquinho de recheio e colocam a outra massa no final. Entendi. E aí vai enrolando uma na outra. Vai enrolando uma na outra. Então vai ficar um bolo de rolão. Um bolo de rolão. Na verdade, depois ela vai ficando pequenininho. Ó, como ele tá bem soltinho da minha forma. A gente vai fazendo isso e apertando. Não pode chamar de rocambole, mas o processo é o mesmo. E aí, no final aqui, já colocaria outro e continuaria enrolando para aumentar o tamanho. Para ele ficar grandão como aquele ali. Aquele ali tem 3 desse. 3 desse? No mercado a gente encontra pequenininho assim também. Chegou no final, tem uma faquinha fácil aí, Rita? Aqui do que tem não falta nada. Eu não sei se essa seria adequada, essa ou essa, chefe? A de serra. Aí quando vocês terminarem, deixarem do tamanho que vocês querem, corta a pontinha para aparecer o trabalho e as camadas. E come as pontinhas, óbvio. E você já tem um bolo de rolo. Aqui pequenininho, mas a gente pode aumentar ali mais 2 camadas. Olha, que delícia, você aprendeu aí a receita, homenageando hoje o estado de Pernambuco. Você, sócio, não esqueça de pegar essa receita e aproveitar que já está impressa, é só você ler e colocar em prática. E é claro que também essa receita estará disponível no programa mulher.com a partir de hoje à noite. Já vai ficar lá para você rever o passo a passo com o chefe Benedito Tessi e acompanhar o programa mulher.com. E até hoje o chefe estava comentando que lá na escola
onde ele dá as aulas. Hoje vai ter um jantar às cegas. E eu gostaria muito de fazer essa experiência aqui, colocar venda nos nossos convidados e a gente fazer eles experimentarem coisas. Podemos Tá, chefe? fazer, vamos. Oh, Topo. delícia! Chefe, nós já disponibilizamos os contatos que o pessoal pode também encontrar nas redes sociais. Isso. Né? Podem entrar lá no nosso Instagram, é malta_casa, e tem o chefe Benedito Terci também. Lá vocês encontram as minhas aulas, as aulas da Malta, os nossos eventos, buffet, tudo. E eu vou experimentar esse que você falou, que tá quentinho e tá aqui, ó, que é a pontinha, que a gente já começa por aqui. Olha, chefe, nós vamos pro intervalo. Vamos lá. E a gente volta já já. Ai, que delícia, olha isso aqui. Carlão, não passa vontade não, aqui. Muito